Queridos amigos, queridas amigas, uma boa tarde, começo de noite para todos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos em nome de Jesus. E Jesus, há mais de 2000 anos, já nos disseram que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em todo o seu nome, lá ele estaria. E a certeza de que Jesus está aqui conosco, através dos seus enviados, dos seus mensageiros, verdadeiros ceareiros da caridade, da paz e do amor, nós rogamos a todos eles que na noite de hoje nos dê o ensinamento necessário para que todos nós aqui presentes possamos ter uma diretriz de nossas vidas estruturada no seu evangelho de paz, de amor, de sabedoria e de perdão. Nós estamos atravessando um momento em que se faz imprescindível e necessário o nosso otimismo, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso equilíbrio emocional e psicológico. Nós não podemos e não devemos nos permitir que pensamento de pessimismo ganhe força dentro de nossa cabeça. Temos que educar os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos. Não devemos nos permitir que um pensamento de pessimismo, de desesperança, de falta de fé, de melancolia, de tristeza, de temor, de medo, de pavor, fique dentro de nossa cabeça por nem um milésimo de segundo. Porque Jesus está conosco. Nós somos filhos de Deus. É importante entender que nada acontece por acaso. O acaso não existe. É importante lembrar e salientar que ninguém morre antes da hora. Ninguém vai antes da hora. Ninguém vai antes da hora. Não existe nem bala perdida. Como é que pode alguém morrer antes da hora? Como toda regra tem exceção, só existe um caso em que a pessoa morre antes da hora. É aquele em que a pessoa, se utilizando do seu livre-arbítrio, ela se recusa a viver. Então aí ela vai e pratica o homicídio. Mas ela praticou o homicídio para o seu corpo físico, que passará por uma transformação, uma metamorfose. Nem o corpo não morre. Ele passa por uma metamorfose, só isso. Mas o espírito, que é a semelhança de Deus, é uma partícula de Deus, esse permanece por toda a eternidade, jamais morre. Deus jamais criaria algo para morrer, sendo que o espírito surgiu de suas próprias entranhas. Então, nada acontece por acaso. O acaso não existe. Ninguém morre antes da hora. Todo mundo que morreu, logo que surgiu a peste bubônica, ninguém morreu antes da hora. Todo mundo que pereceu, criança, mulheres e homens, no tsunami, ninguém morreu antes da hora. Ninguém foi, não existiu vítima, não existe vítima. Ora, se existisse vítima, então Deus errou. Deus errou? Nós temos que raciocinar sobre isso. Agora, independentemente dessa situação, é importante que nós outros façamos a nossa parte, que é orar com todo o nosso fervor e fé para Deus, nosso Criador, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão que pisamos, do ar que respiramos, do amor, da felicidade, do poderoso sol da verdade, para que ilumine, proteja, dê a assistência necessária para todos os nossos irmãos que estão partindo desta para melhor. Ninguém ficará em desamparo. O pior dos assassinos, aquele que cometeu os maiores crimes hediondos, jamais ficará sem o amparo de Deus. Jamais. Deus o amparará sempre. Ele é filho de Deus e Deus não o fez mal. Ele está mal. Ele não é mal, ele está mal. Como nós também. Nós estamos imperfeitos, mas um dia nós ficaremos perfeitos, quer queiramos ou não. É da lei de Deus que um dia todos nós vamos ser perfeitos. E tudo que Jesus fez, todos nós, até o pior dos assassinos, vai fazer tudo que Jesus fez e muito mais. Porque se existe algo na lei de Deus que é obrigatória, é o nosso, que é obrigatório, é o nosso crescimento, é a nossa evolução, é a nossa perfeição. Quer queiramos ou não, um dia seremos perfeitos. Quer coisa mais perfeita que isso? Quer lei mais justa que essa? Quer maravilha maior que essa?
É assim? Essa é a justiça de Deus, perfeitíssima. Todos nós, sem exceção, que estamos no bem e que estamos no mal, né, vamos um dia conseguir a nossa perfeição. Isso é maravilhoso. Então, vamos colocar isso na nossa cabeça, pessoal. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Ninguém está indo antes da hora. É importante salientar isso, porque se a gente se deixar levar pelo que passa na televisão, a gente vai ficar desesperado e apavorado, temeroso, com medo de até de dormir à noite. Não é assim que funciona. Se tiver que ir, vai. Se tiver que ficar, fica. Né? É assim. Mas, enfim, abrindo aqui o livro do José Carlos de Luca, que se chama Socorro e Solução, caiu, vamos ver o que caiu aqui. Caiu aqui, palavras de Bezerra de Menezes. Olha o que Bezerra de Menezes nos fala. Não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. Olha só que coisa interessante. Olha o que ele fala. Não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. Olha o que ele fala aqui. Então, as pedras que surgem em nossos caminhos, as dificuldades, as atribulações, elas surgem no caminho de todos, pobre, rico. Ele ainda se incluiu. Bezerra falou de todos nós. Porque lá onde ele está no plano espiritual, na outra dimensão, ele também passa por grandíssimos problemas. Porque os problemas são necessários. O nosso dever é nos esforçarmos para ultrapassarmos, sobrepujarmos as pedras do caminho, para adquirirmos experiência, passarmos por essas provas. Mas vamos ver, ele continua. Vou repetir. Não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. São elas que nos mantêm na estrada do crescimento espiritual. Olha só, as pedras que a gente não quer, que a gente dribla e que a gente foge, olha, perdendo grande oportunidade, fugindo dos problemas, mas ele fala, são elas que nos mantêm na estrada do crescimento espiritual. Já imaginou se o aluno se acovardasse diante dos problemas que a professora passa para ele e ele não quisesse mais estudar? Sendo que se ele ultrapassar, se ele vencer os problemas que a professora passa, o que vai acontecer? Isso representa a evolução, o grau de instrução dele, o progresso dele, o intelecto dele. É através da superação dos problemas que a professora passa. A mesma coisa é Deus. Deus permite, por muito nos amar, que a gente passe por atribulação. Para que ao vencermos as atribulações, a gente adquira conhecimento, expanda a inteligência para resolver o problema que Deus passou. E adquire experiência. E é assim que a gente progride espiritualmente. Por isso que o Chico fala, todas as vezes que se desencilhares de um problema, aguardar outro. Porque os problemas são inevitáveis, é um mal necessário. Porque foi dessa forma que nós escolhemos evoluir e crescer através dos problemas. Tudo isso porque nós nos recusamos a seguir os passos de Jesus pelo amor. A gente preferiu pela dor. A gente preferiu pela dor. E que dor é essa? A dor de ter que superar os problemas criados por nós e não por Deus. É importante salientar isso. As pedras do nosso caminho não foram colocadas por Deus, foram colocadas por nós, porque foi dessa forma que nós escolhemos, por nos recusarmos a seguir a estrada e o caminho que leva e conduz ao nosso Senhor Jesus pelo amor, pelo perdão, pela complacência, pela transigência, engolindo o sapo, dando a outra face. A gente não quis assim. Todos nós nos recusamos a seguir Jesus assim. Nos rebelamos até hoje. A gente prefere, quando ofendido, revidar.
Então, quando a gente revida, contrariou a sugestão, a lei de Deus. Então, aí o que vai acontecer? Isso faz surgir pedras em nosso caminho. E que a gente não quer. Procura fugir. Então, por exemplo, quando surge o que é pedra do caminho? Um relacionamento difícil. Um parente difícil é uma pedra do caminho. Porque foi assim que a gente escolheu. Aí o que a gente faz? A gente foge do relacionamento. Adianta fugir de uma oportunidade? Porque as pedras do caminho as atribulações, os sofrimentos, as dores, ela devia ter uma outra palavra, né? A palavra deveria ser outra para identificar essa situação. A palavra deveria ser oportunidade. Sofrimento é oportunidade. Obstáculo é oportunidade. Dores são oportunidades. Temos que entender dessa forma, né? Temos que nos conscientizarmos dessa verdade. Temos que saber por que sofremos. Temos que entender efetivamente que nós sofremos, via de regra, por causa de escolhas equivocadas. Porque nós temos o hábito de querer que as coisas aconteçam através do nosso capricho, ou seja, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, como a gente quer, e porque eu quero, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona em nosso próprio benefício. As coisas têm que funcionar diante de uma programação que é realizada pelas forças divinas, pelas leis divinas, que atuam em nosso favor. A caminho, nos direcionando para o caminho de nossa perfeição. Justa, fantástica a lei de Deus, perfeita a lei de Deus. Aí vou repetir desde o princípio. Não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades, tá vendo? Nós não devemos nos deter, tem que ultrapassá-las. Que surge inevitavelmente, ó. É inevitável, vai surgir, porque é através dela que a gente vai progredir. Aí ele fala, no caminho de todos nós, surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. Não tem uma única pessoa na face da terra, no mundo inteiro, que não passe por dificuldade, que não passe por problema, que não tenham pedras no caminho para serem ultrapassadas, porque esse é um sistema, é um mal necessário. É através dessas pedras que a gente vai crescer. Por isso que Chico Xavier falou, todas as vezes que se desencilhares de um problema, aguarda outro. Vocês não veem? Já falei isso aqui. Todas as vezes que a gente está passando por um problema, a gente fica ali, às vezes meses, lutando, pedindo a Deus para sair daquele problema. Quando a gente sai, não demora 15, 20 dias, já vem outro problema. Aí a gente passa por aquele outro problema, vem outro problema. E a nossa vida vem assim desde a nossa infância. Um problema atrás do outro. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, coloca o problema que nós devíamos mudar essa palavra por oportunidade. Então vamos tirar, extinguir, nós vamos retirar essa palavra do nosso dicionário. Essa palavra não existe. Problemas, o que existe é oportunidade. Porque foi dessa forma, esse é o ensino que nós escolhemos para nós, através dos problemas. Não foi Deus que deu o problema. É importante salientar isso, pessoal. Deus não nos dá problema, Deus nos dá solução. Ele mostra o caminho. A gente é que não quer, porque a gente prefere fazer escolha equivocada. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Nós é que preferimos escolhas equivocadas. Então a pessoa escolhe o emprego errado, equivocado. A pessoa faz viagens equivocadas, fora do tempo, fora da época. A pessoa escolhe a esposa equivocada, escolhe o marido equivocado. Tudo porque fez o que quis. Da forma como quer, no tempo que quer, na hora que quer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ou pelo menos não é assim que deveria funcionar. Né? Mas voltando lá, que eu estou só no cabeçalho, eu estou até agora no cabeçalho, ainda não entrei no... Aí ele fala, não, vou repetir, não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. São elas que nos mantêm na estrada do crescimento espiritual. Porque a presença delas nos obriga a pensar em Jesus, tá vendo? Então,
a presença em nossa vida das dificuldades, das atribulações, de muitas dificuldades, onde tudo dá errado, e Deus permite que assim seja, essas pedras do caminho, a presença delas, nos obriga a pensar em Deus. Você já imaginou se tudo que a gente fosse fazer desse certo? Tudo desse certo? Nada desse errado? Em que momento a gente ia pensar em Deus? Em que momento a gente ia pensar em orar? Se tudo desse certo e a gente tivesse cheio da grana, isso ia estar só viajando. Principalmente numa pandemia como essa. Todo mundo ia estar viajando. Pegava um cruzeiro aí e ficava em alto mar viajando. No maior conforto de todos os tempos. Em momento algum a gente ia pensar em Deus. Em momento algum a gente ia visitar uma pessoa doente no hospital. Orar pelos necessitados. Não. Não é assim. Aí, então as dificuldades do caminho, que surgem nos nossos caminhos de forma inevitável, nos obriga a pensar em Jesus. A orar com Jesus. E a agir como Jesus nos pede. Sem as pedras da vida, sem as pedras e as dificuldades em nosso caminho, o homem fatalmente se perderia na estrada, livre de dificuldades. Contornemos as pedras do caminho com oração, com trabalho, e sigamos na direção que Jesus nos aponta, rumo à vitória que nos aguarda mais adiante. Bezerra de Menezes. É a pura verdade. Eu conheço muitas pessoas que estão passando por problema, e as pessoas recorrem à família. Se numa casa tem uma pessoa que tem fé, o outro parente que está passando problema recorre ao familiar que tem fé na oração, para ajudá-lo. Só que a própria pessoa que está passando problema não faz nada, não se mexe. Não sai de casa para visitar ninguém, não ora para ninguém e quer viver sem problema. Então tem que passar por problema. Até chegar um ponto em que ela própria resolva sair dos seus aposentos, da zona de conforto, e vá atrás de resolver seus problemas, que foi criado por ela. Isso nós precisamos aprender. Isso nós precisamos aprender. E não ficar pedindo para os outros ajudar. Nós é que temos que sair dos nossos problemas com nossas próprias forças. Essa aqui é a verdade. Eu vejo isso direto. As pessoas pedindo para o familiar ajudar. Sendo que ela já está passando por problema, para ela própria, através de seus esforços, ela sair ilesa. Não é? Vou repetir que a lição, que as palavras de Bezerra foi extraordinária. Não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. São elas que nos mantêm na estrada do crescimento espiritual. Porque a presença dessas dificuldades nos obriga a pensar em Jesus, a orar com Jesus e a agir como Jesus nos pede. Sem as pedras do caminho, sem as dificuldades, o homem fatalmente se perderia na estrada livre de dificuldade. Contornemos as pedras do caminho com a oração e trabalho e sigamos em direção a Jesus, que Jesus nos aponta rumo à vitória que nos aguarda mais adiante. Bezerra de Menezes. Podia até encerrar aqui, só com essas palavras de Bezerra. Mas vamos entrar na explicação que José Carlos de Lucas nos passa diante dessas colocações do Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos diz: problemas estão no caminho de todos nós. Não há nessa vida quem atravesse a vida sem enfrentar obstáculos, perdas e aflições. Mas a maneira de encarar os problemas é que faz toda a diferença. Um olhar espiritual sobre o assunto nos diria que as dificuldades são exercícios destinados ao nosso crescimento interior, pois através delas precisaremos ativar as aptidões necessárias à resolução da situação que nos aflige. Olha só, então quando a gente está passando por um problema, nós temos que pensar, raciocinar.
arrumar uma estratégia para sair do problema. É nesse momento que a gente vai aprender a pensar em Deus, a pedir sua inspiração, a pedir, às vezes, perdão para uma pessoa, sabe? É aí que vai começar o nosso crescimento. É nesses momentos, são nesses momentos. Aí ele continua, quem enxerga o problema como um problema e não como uma porta de acesso do seu desenvolvimento pessoal, provavelmente reagirá de maneira negativa perante o desafio evolutivo que lhe está sendo apresentado através da dificuldade com inegáveis chances de fracasso. Aí que está. Então, quem vê o problema que está passando como um problema na sua vida, vai fracassar cada vez mais. Porque vai chegar um ponto em que ela vai se sentir impotente para resolver o problema. Isso é uma coisa que eu aprendi. Todo problema só é problema porque a gente dá uma grande importância para o problema. Quando a gente não dá mais aquela importância excessiva para o problema, ele desaparece. Ele desaparece. Às vezes a gente está passando por um problema, a gente fica com ansiedade, desesperado. Quando a gente surge outra coisa na nossa cabeça que a gente não pensa mais, aí ele vai embora e fica mais leve. A gente fala, meu Deus, eu dei tanta importância para aquele problema e no fim ele foi embora. Eu me preocupei tanto, me matei tanto e agora eu estou livre do problema. Que adiantou ter me matado tanto, tá vendo? Então todo problema ele só é grande porque a gente dá uma grande importância para ele. Então, pessoal, ele fala aqui, ó, com muita razão, né? O conceituado escritor afirmou que o otimismo não é um estado mental romântico e idealista, que acredita que o futuro seja automaticamente ideal. Em vez disso, o otimista aprende a agir de uma maneira que cria um futuro positivo. Sejamos otimistas, não existe mal que dure para sempre. Alguém já escreveu que o pessimista é aquele que cria dificuldade a partir das oportunidades, enquanto o otimista é aquele que cria oportunidade a partir das dificuldades. Olha que coisa interessante, vou repetir. Alguém já escreveu que o pessimista é aquele que cria dificuldade a partir das oportunidades. Olha só. Já o otimista é aquele que cria oportunidades a partir das dificuldades. Olha que ensinamento fantástico. Será que temos sido criadores de dificuldades ou de oportunidade? O que temos feito? Na travessia de qualquer problema, tenhamos uma postura mais otimista e consideremos o conselho espiritual do Dr. Bezerra de Menezes quanto à utilização dos recursos da oração e do trabalho. Oração e trabalho. Quer sair do seu problema? Oração de forma contínua e trabalho de forma contínua. Se envolva com as pessoas que sofrem mais que você e você verá que muito brevemente você sairá ileso do problema. E ainda com bônus. Porque tudo que acontece com a humanidade, tudo gira em função de bônus e ônus. Na nossa vida espiritual, se resume em bônus e ônus. Não vamos esquecer isso. Nossa vida se resume em bônus e ônus. Muito bem. Na travessia de qualquer problema, tenhamos uma postura mais otimista e consideremos o conselho espiritual do Dr. Bezerra de Menezes quanto à utilização dos recursos da oração e do trabalho. Oração que nos liga a Deus, porque o caminho mais rápido para chegar até Deus é através da oração. Trabalho que faz despertar o Deus que há em cada um de nós e criar uma vida melhor a partir do pior que nos tem ocorrido. Eu tenho certeza que podemos conseguir. Eu também tenho certeza que se perseverarmos nas orações, sistematicamente venceremos qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade.
Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esse ensinamento maravilhoso sobre a necessidade que todos nós temos de elevarmos o nosso pensamento, educarmos o nosso pensamento, sermos otimistas e não nos permitindo que um pensamento de tristeza, de pessimismo, penetre na nossa cabeça, que só vai nos puxar para trás. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe.